Olá, pessoal! Vamos a mais uma unidade. E nessa unidade nós vamos falar sobre relações interpessoais. Especificamente nessa aula vamos falar sobre o recepcionista e essas relações interpessoais. O recepcionista ele atua como mediador entre o usuário e os profissionais de saúde. Por isso é importante ele ter uma relação muito boa com a equipe de saúde, porque é ele que vai intermediar, né, o usuário, as informações que o usuário traz, com as informações que a equipe precisa e também que a equipe devolve para o usuário. Então, ele que é o mediador, né? Ele que está ali no meio dessa relação. Então, ele se relaciona tanto com o usuário quanto com a equipe. Essa função ela exige um trabalho em equipe, né? E a utilização de uma comunicação assertiva que a gente viu na última unidade. É fundamental conhecer e incorporar as características da instituição, da organização, as características do local onde a gente trabalha nesse comportamento interpessoal, nesse comportamento de comunicação assertiva. A gente tem como benefício, né, dessas relações interpessoais uma troca mais enriquecedora de conhecimentos, de conversa e um aprimoramento pessoal dos colaboradores. Então, toda vez que a gente tem uma boa relação entre as equipes, entre as pessoas, a gente tem uma troca melhor, né, de conhecimentos, de informações e a gente faz com que as pessoas aprimorem melhor, né, o seu lado pessoal. Resultam na soma de habilidades, experiências e sabedorias diversas, né? As pessoas, cada um tem uma sabedoria, uma experiência diferente. Quando a gente consegue se relacionar bem com as pessoas, a gente aprende com elas. Esse comportamento, né? Ele atua como catalisador na resolução de problemas e na tomada de decisão em conjunto. Então, ele ajuda na tomada de decisão, ajuda na resolução de problemas, isso é importante, e gera impactos positivos na produtividade e na fluidez das ações dos serviços de saúde. O Humanizar SUS, ele enfatiza a importância, né, dessa colaboração entre as pessoas, dessa dimensão da subjetividade dos colaboradores, de pensar, né, nos colaboradores como indivíduos que têm saberes diferentes, experiências diferentes, e o quanto isso pode contribuir para um ambiente saudável, para um ambiente de trabalho, né, positivo, cheio de harmonia. E esse ambiente saudável, ele acaba refletindo positivamente no nosso usuário. A gente já viu isso também, né, na unidade passada, que quando a gente tem uma comunicação assertiva, quando a gente transmite leveza, positividade, a chance do nosso usuário, né, ouvir, nos respeitar e entender aquilo, né, aquilo ali como uma boa relação é muito maior, né? É muito maior a chance dele aceitar o tratamento diante disso. A gente tem algumas estratégias para aprimorar a comunicação entre as equipes. Uma delas é fazer reuniões frequentes, com um diálogo mais aberto e transparente. Criar um espaço, né, respeitoso entre as pessoas para que elas consigam fazer circulação de ideias. Então, imagina como é bacana todo fim de mês ou a cada 15 dias, né, a gente sentar em equipe e todo mundo contribuir com ideias positivas para a melhoria do ambiente. Isso é muito bacana. As reuniões, elas são oportunidades para reestruturações do trabalho e as organizações dos atendimentos, então é importante para a gente reestruturar alguma coisa que não está indo bem, ou até propor melhorias, né, para algumas outras situações. E, para isso, a gestão, né, quem gerencia esses estabelecimentos, precisam ser flexíveis, né, precisam ouvir, não só colocar as suas ideias, né, que é essa gestão assimétrica, não é só vertical, não é só de um lado
para o outro, né? Não vem só da gestão para a gente, para os colaboradores, também vai dos colaboradores para a gestão. E o trabalho em equipe, ele exige essa interação constante, né, e intensa entre as pessoas. Então, por isso que a gente vai falar bastante sobre essas relações interpessoais.